Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, terça-feira, 8 de novembro, iremos tratar sobre um tema chamado Muitos ressuscitaram com ele. Quem foram esses que foi com Cristo ressuscitado? É bom levar em consideração que essa ressurreição só aconteceu após a ressurreição de Cristo. Lembrando que quando Cristo morreu, houve um terremoto em sua morte. E agora, em sua ressurreição, acontece um outro terremoto. Só que esse terremoto aqui, ele foi um terremoto que trouxe vida. O outro demonstrava morte. Esse, porém, trouxe vida. Como se a natureza tivesse agora sofrendo uma alteração de situação. Aquele que tivera morrido anteriormente, agora estava voltando à vida, e a sua vida trouxe vida para os outros. Mas a pergunta que fazemos é: quem são aqueles que com Cristo ressuscitou? Irmãos, a Bíblia não menciona quem foi eles, Ellen White não fala a menção sobre ele. O que a gente pode chegar como mais próximo é o que é dito num livro chamado O Desejado de Todas as Nações, quando fala que aqueles que morreram, os que foram martirizados, os que foram trabalharam em sua causa, aqueles que viveram à custa da própria vida sobre essa situação. E Ellen White chega a falar sobre essa ressurreição, dando aqui essa ênfase, olha. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abriu-lhe o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus, e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Durante o seu ministério, e aqui a gente vai entrar agora nesse ponto, Cristo ressuscitou pessoas, né? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o próprio Lázaro. Essas pessoas que ressurgiram com Cristo, elas voltaram a morrer. Esses aqui não. Quando a Bíblia fala, irmãos, que ele entrou na cidade santa, eles entraram na cidade santa, essa cidade santa que aqui é mencionada não é a cidade santa Nova Jerusalém, ou a cidade celestial, mas a Jerusalém terrena, uma vez que ela também é chamada de cidade santa. E ali eles apareceram, não tem necessidade de aparecer na cidade santa e aparecerem a muitos. Eles apareceram aqui e passaram com Cristo também 40 dias para evidenciar a ressurreição de Cristo. E agora a gente para e pensa, se os sacerdotes, se os líderes religiosos daquela época quiseram abafar, quiseram, na verdade, através de mentiras e artimanhas, isentar a ressurreição de Cristo, com esses que com ele foi ressuscitado, agora ficou, na verdade, evidenciado, ficou confirmado. E ela é uma antiga de escrever a expressão quando ela diz assim, agora ficou imortalizado a ressurreição de Cristo. E eles, quando ressuscitaram, irmãos, eles evidenciaram, dizendo, olha, nós fomos ressuscitados com ele, e ele está vivo. E todos ouviram essa situação. Muita gente ouviu. Quando eles apareceram a muitos, evidenciaram. E a gente pode pensar em quem seria eles. Uma coisa que me chama a atenção é, se esses mortos que ressuscitaram com Cristo apareceram a muitos, no mínimo deveriam ser pessoas que fossem conhecidas por eles, para com que pudessem evidenciar, ou seja, eles tinham, na verdade, tomado conhecimento de que essas pessoas eram mortas, porque se não fosse, como eles sabiam que tinham ressuscitado? Eram pessoas que, na verdade, eram conhecidas, não posso dizer contemporâneas, né? Alguns se aventuram a falar que talvez o João Batista, talvez não, talvez sim, enfim. Se a Bíblia guarda silêncio em relação a esse assunto, façamos da mesma forma também. Guardemos em silêncio em quem eram aquelas pessoas ou a quantidade das quais eles foram até então. Não sabemos. O que nós podemos descrever, baseado no comentário inspirado do livro chamado O Desejado de Todas as Nações, é que eles eram mártires. Então, embora João tenha sido mártir, muitos outros morreram pela causa de Cristo. O próprio Abel morreu por essa causa, Isaías morreu por essa causa. Então, assim, especular, irmãos, não seria muito sábio aqui. A gente pode até querer imaginar uma situação ou supor, mas ainda assim o silêncio seria mais sábio em relação a isso. O que a gente deve levar em consideração é que essas pessoas, na verdade, foram pessoas que eram conhecidas por aqueles que foram responsáveis pela morte de Cristo, como também todo aquele povo dos quais eles então passaram testemunhando sobre a ressurreição de Cristo. E agora
nós entendemos que, embora só Mateus fale sobre esse assunto, nem Marcos, nem João, nem Lucas menciona, o que deve ser levado em consideração é que o que é dito no livro de Salmos, né, 66 e o verso 18, quando fala assim: e quando ressuscitou e quando subiu ao céu, levou cativo o cativeiro. Para Satanás, irmãos, a morte é uma prisão, é um lugar de que ali não se tem acesso. Isso no conceito do inimigo. Porém, em Cristo, os que estão ali mortos não estão presos, estão descansando para o dia de sua volta, ele trazê-los de volta. Sabe, eu não tenho como desacreditar ou não acreditar nessa ressurreição fantástica que aconteceu naquela época e que ocorrerá no fim dos tempos. Aqueles que em Cristo dormem, em Cristo voltarão a viver. Aqueles que morreram com essa esperança, descansaram com essa esperança, Cristo os trará de volta. E essa ressurreição, irmãos, foi uma confirmação de que a morte não tem poder sobre os salvos, porque em Cristo todos eles serão de fato voltados a viver. Que Deus, portanto, nos abençoe e que nós possamos, ao ver, ao estudar e analisar essa cena, isso nos encha com a esperança de que na volta de Cristo estaremos com Ele para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus por essa esperança. Muito obrigado porque o Senhor evidenciou em sua ressurreição que todos aqueles que no Senhor dormem, assim como aconteceram com aqueles muitos que foram ressuscitados, em Cristo voltarão a viver. E que essa esperança, ó Pai, inunde o nosso coração. Dá-nos a Tua paz, conserva-nos em Teus cuidados, nos guarda, Senhor, diante das provações deste mundo e nos confirma cada dia na salvação para com o Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos e nos ajude a fim de que possamos levar esta mensagem para um mundo que precisa saber das verdades de Cristo e as verdades que nos traz esperança. Um bom dia, Deus te abençoe.